final dos anos 40, São Paulo já era o maior centro industrial da América Latina e a cidade que mais crescia no mundo. A cidade vivia um momento de efervescência. Jovens empresários imigrantes ganhavam muito dinheiro. Alguns deles começaram a investir em grandes projetos culturais. O maior desses projetos teve a sua origem, em parte, numa brincadeira de fim de semana na casa do empresário Franco Zampari. Os convidados eram artistas e gente de sociedade que decidiram fazer um filme amador em 8mm. Adolfo Celli, o famoso diretor do Teatro Brasileiro de Comédia, estava lá e dirigia. A trama era um roubo de joias. No domingo seguinte, o filme foi exibido. Foi um grande sucesso. É claro que Zampari teve outros motivos, além dessa brincadeira, para criar o mais ambicioso empreendimento cultural da América Latina até aquele momento. A Companhia Cinematográfica Veracruz. Havia o Matarazzo, Titilo Matarazzo e Franco Zampari, muito amigos, que tinham feito no Brasil muito dinheiro. Eles chegaram aqui como imigrantes e enriqueceram. Então, homens eruditos, homens que acreditavam na cultura da Europa, eles se decidiram. Titilo Matarazzo iria fazer um museu e Franco Zampari uma iniciativa cultural, porque tinha paixão por teatro, e do teatro saiu o cinema. E daí veio a Veracruz. Franco Zampari não gostava das chanchadas, mas ficava impressionado com o sucesso que elas faziam. Ele estava convencido de que com filmes mais sofisticados, tecnicamente bem acabados, seria possível conquistar os mercados brasileiro e internacional. Para garantir a qualidade dos filmes da Veracruz, Zampari mandou construir 6 palcos de filmagem, carpintaria, oficina mecânica e apartamentos para atores e técnicos. Um total de 25 mil metros construídos numa área de 100 mil metros quadrados. Uma infraestrutura que só tinha paralelo em poucos estúdios da Europa e dos Estados Unidos. O equipamento mais moderno que havia foi importado, superior em quantidade e qualidade a tudo que existia no Brasil. Os estúdios da Veracruz foram inaugurados com uma grande festa para artistas e operários. Para ser diretor-geral da empresa, Zampari convidou Alberto Cavalcanti, o único cineasta brasileiro de prestígio internacional na época. Cenógrafo e diretor, foi uma figura importante da vanguarda francesa dos anos 20 e nos anos 30 participou da escola de documentários inglesa. É desta época esse filme, O Correio Noturno. Cavalcanti abandonou sua carreira na Europa e apostou tudo no desafio de dirigir uma verdadeira indústria de cinema no Brasil. Cavalcanti veio e trouxe uma quantidade de gente categorizada, muito boa. Entre eles, inclusive, o montador que todo mundo sabe, do Terceiro Homem, de Orson Welles, Rafa Richter, trouxe Chick Fowler, trouxe um maquiador maravilhoso, Ray Sturgis, gente que continua brilhando em Hollywood muito tempo depois. Tom Paine foi um dos que vieram de Londres para Veracruz e acabou fazendo sua vida no Brasil. Ele começou como assistente de direção e passou depois a diretor. Ainda hoje defende a visão de um cinema sem fronteiras, sem características nitidamente nacionais que Zampari e Cavalcanti queriam dar aos filmes da Veracruz. Eu considero que o cinema é uma arte internacional. Não tem nada a ver com nacionalismo, nem chauvinismo, nem falso patriotismo. O Chaplin reconhecia isto. Então, cair uma casca de banana tem que ser cômico em Pequim, em São Paulo, em Nova York, em todo lugar. E depende como você cai nessa casca de banana, né? Então não pode ter uma maneira nacional de cair na casca de banana. Tom Paine trabalhou no primeiro filme da Veracruz, Caissara, dirigido pelo italiano Adolfo Celli em 49. O filme se passa em Ilhabela, no litoral paulista.
É a história de uma moça de fora da ilha que casa com o dono de um pequeno estaleiro, um homem violento que bebe muito. Ela incendeia a imaginação dos homens da ilha. Que desperdício. Esse material por aí ninguém aproveita. Melhor que manga rosa. Finalmente, num passeio de barco, um deles mata o marido. Ela fica sozinha até que encontra o amor de um marinheiro. Apesar de todo o capital, da equipe enorme dos técnicos estrangeiros, foi uma filmagem difícil. Ninguém pensava nos pequenos detalhes, só nos grandes. Renato Consorte, que toca o violão, era assistente de produção e também trabalhava como ator. Ninguém tinha preparo nenhum, não havia artistas preparados para isso, não havia. Para segundos papéis era uma dificuldade. A dona Joaquina, por exemplo, eu precisava de uma preta velha. E eu fui encarregado de arranjar essa preta velha. Saí pela rua fora, encontrava na rua, minha senhora, cinema, Vera Cruz. Sabe, todo mundo desconfiando, não sabia que Vera Cruz. Um dia eu estou em minha casa fazendo a barba lá em Sobrado, que eu morava, e ouço minha mãe falando com uma pessoa no portão. Eu olho, é a preta velha que eu precisava para o filme, Dona Joaquina, que era uma catadora de papel, que ia diariamente em minha casa buscar papel e conversar com minha mãe. Fizeram amizade. Eu falei, mãe, é esta mulher que eu preciso para o filme. Deixa em paz. Você ficou triste? Moça bonita e triste não é bom. Sou mulher velha, sei as coisas. Não sei não. Dona Joaquina ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo seu trabalho em Caiçara. Na filmagem, ela trabalhou com técnicos de pelo menos 20 nacionalidades. Às vezes, era difícil as pessoas se entenderem. Era uma confusão de línguas que surgiu até uma própria língua da Vera Cruz. O Tchely dizia para a dona Felicidade, Dona Joaquina, nesta cena a senhora entra e não olha para a câmera. Não olha para a câmera, pelo amor de Deus, não olha para a câmera. E com sotaque, então ficava uma língua embrulhada. E vai e filmam e tal, Dona Joaquina entra, a primeira coisa que ela faz é olhar para a câmera. O Tchely, corta, Dona Joaquina, não falei para o pessoal não olhar para a câmera. Mas que cama, seu? Não tem cama nenhuma aqui, seu Tchely. Que negócio de cama é essa? O diálogo entre Tchely e Dona Joaquina ilustra alguns dos problemas que a Vera Cruz enfrentaria nos seus primeiros filmes. Zamparo e Cavalcanti queriam filmes sofisticados, visando o mercado externo. Mas alguns de seus diretores e roteiristas tinham pouca experiência de cinema. Suas histórias frequentemente valorizavam o lado folclórico, buscando uma certa cor local. Mas eram histórias que podiam se passar em qualquer lugar do planeta. Pouco ou nada tinham de Brasil. Ainda era a visão de fora para dentro. Mas havia um outro lado. Caiçara teve uma enorme repercussão na época. Representou um salto em qualidade técnica. A fotografia contrastada era brilhante. O som dos diálogos era inteligível. Passe, Marina. Uma vez as pedras tocaram, porque passou uma santa. Marina, estou tocando para você. A montagem imprimia ritmo à narrativa. O filme tem sequências cinematograficamente bem realizadas. Para um primeiro trabalho, o resultado era muito bom. A Vera Cruz demonstrava o seu potencial. No
próximo segmento, Tico-Tico no Fubá, o primeiro trabalho de Anselmo Duarte e Tônia Carreiro na Veracruz. O terceiro filme da Veracruz, Ângela, marcou um rompimento. Zampari e Cavalcante, que já vinham se desentendendo, brigaram. Cavalcante saiu e começou uma nova etapa da Veracruz. Zampari partiu para reforçar seu elenco, convidando Anselmo Duarte, astro da chanchada carioca. Todo artista brasileiro queria trabalhar na Veracruz, eu também. Não só pelos salários, como também porque a Veracruz estava fazendo os melhores filmes brasileiros daquele tempo. Já tinha feito 2, 3 filmes que foram muito elogiados, os primeiros filmes, que era Caiçara, Ângela e Terra Sem Terra. E eu estava louco para vir para Veracruz. Salário era de 50 mil, eu ganhava 13. Mordomias que eu sonhava que diziam só Hollywood. Anselmo estreou no primeiro filme da Veracruz com um enredo inteiramente enraizado na cultura, no caso, na música brasileira. Tico-Tico no Fubá, dirigido por Adolfo Celli, conta a vida de Zequinha de Abreu, compositor paulista de valsas e choros. Não mate, bichinho. O personagem de Zequinha luta pelo sucesso dividido entre dois amores. De um lado, a noiva fiel feita por Marisa Prado. E de outro, a namorada amazona de circo Tônia Carreiro. Uma revelação com presença e fotogenia de grande estrela. Meu sonho era ser atriz de cinema. Fui fazer teatro e me apaixonei a vida inteira por teatro. Eu queria fazer as duas coisas, mas sobretudo, o que eu queria era sair nas balas, fruna, e ser uma grande atriz internacional de cinema. Tico-Tico no Fubá foi o primeiro grande sucesso de público da Veracruz. O filme tem vários momentos muito bem realizados. Um deles é essa sequência em que Zequinha começa a compor sua música no camarim do circo e contagia todo o pessoal. Maravilhosa. De que é esta música, Zequinha? Sua. Eu compus para você. Os sinais dos exageros que mais tarde ajudariam a falir a Veracruz já podiam ser percebidos nesse filme. Um roteiro enorme, suficiente para um filme de 8 horas de duração e que levou 8 meses para ser filmado.
A cidade de Santa Rita do Passa Quatro, onde se passa a história, foi toda reconstruída no estúdio, como ela era em 1912. No meio do caminho, o diretor de fotografia argentino foi substituído pelo inglês Chick Fuller, obrigando a refilmagem de sequências inteiras com centenas de figurantes. Nesse filme, por trás das câmeras, também acontecia uma grande história de amor. Durante o Tico-Tico no Fubá, eu me apaixonei pelo italiano Adolfo Celli, que era o diretor do filme. Mas eu ainda estava casada e ele também era muito comprometido. Então ele me mandava mensagens cifradas. Ele cruzava os pés e no sapato tinha um T.A. Aquilo significava te amo. Ninguém sabia. E no vidro do carro, que ele vinha me apanhar de manhã, ele escrevia o horário que a gente devia se encontrar no dia seguinte. Ele botava um 5. A filmagem era 7. Ele botava 5, queria dizer 5 horas, eu vou pegar você em casa. E a gente vai passear até 7 horas, que era a hora de chegar ao estúdio. O casamento de Tonia e Celli durou 10 anos. Eles até fizeram uma companhia de teatro juntos. O diretor Tom Payne se casou com esta atriz, Eliane Lage, e tiveram 3 filhos. Ajoelha-te. Fecha os olhos. É uma pena, minha... Ilka Soares e Anselmo Duarte também se casaram na Veracruz. A que você viu no carro era minha mãe. É o primeiro pedido que te faço. A vida social era intensa e Franco Zampari fazia questão disto. Tudo era motivo para festinha e para coquetel. Qualquer visita que fosse lá para visitar os estúdios, para conhecer, realmente queriam ver os atores de perto. Parava-se as filmagens e tinha um coquetel, ou tinha um grande almoço, ou tinha um jantar. Era uma maravilha, era uma... Nós realmente, atores, nos sentíamos em Hollywood, porque a gente lia nas revistas e se sabia que em Hollywood aconteciam festas fantásticas, e a Veracruz proporcionava esse clima de Hollywood. Este é Presença de Anita, o primeiro filme da Maristela, a mais importante das várias produtoras independentes que surgiram incentivadas pelo aparente sucesso da Veracruz. A Maristela tinha um projeto alternativo à Veracruz. Um cinema barato, com um mínimo de cenas de estúdio inspirado no neorrealismo italiano. Nosso espírito era o oposto da Veracruz. Quer dizer, na Veracruz foi ótimo para o cinema brasileiro, porque foi um impacto que a Maristela jamais causou esse impacto. Um impacto que perdura até hoje, né? Quer dizer, fala-se Veracruz hoje em dia, até hoje, fala-se em Veracruz, há uma reação imediata. Mas nós estávamos modestamente procurando um caminho, vamos dizer, comercial. Nós procuramos fazer, e nossos filmes tinham um limite de custos, jamais passávamos aquele... E prazos de produção, né? Um filme nosso que durasse mais de 40 dias não era admissível, a rodagem. Com a Veracruz, a Maristela e as outras independentes, São Paulo tinha se tornado na década de 50 a meca do cinema brasileiro. Estrangeiros de todos os tipos, de aventureiros a profissionais, acorreram a cidade. Predominavam os italianos. Todos se diziam altamente experimentados. Todo o pessoal que vinha procurar a gente, os italianos que vinham procurar para serem contratados, a primeira coisa, porque eu fui assistente de Rossellini. A gente sabia, mas se você tivesse alguma experiência, que nós no início não tínhamos nenhuma, aquilo para nós, o simples fato de ter trabalhado em cinema com Rossellini ou sem Rossellini. Então, nessa época, o Brasil foi invadido por milhares de assistentes de Rossellini. Com Rossellini, eu não trabalhei com ele. Eu sempre disse que eu trabalhei com Alessandrini. Então aqui ninguém sabia quem era Alessandrini e todo mundo sabia quem era Rossellini. Então confundiram as raças.
Depois de sair da Veracruz, Alberto Cavalcante vai para Maristela, onde faz um filme que muitos consideram seu melhor trabalho no Brasil. Uma comédia despretensiosa, bem paulistana, com Mesquitinha, ídolo do teatro de revista, no papel principal. Pode entrar. A senhora está precisando de empregada? Um momentinho, Alice, eu tenho uma chamada aqui a pouco. Você é cozinheiro ou manicure? Ser manicure é meu sonho. Desse jeito você vai até além de manicure. Aqui quem faz todo o serviço da casa sou eu. Não estamos precisando de empregada, não, senhora? Desculpe, deve haver engano. Boa tarde. Marcolina, até que é... Longo de fora, vamos! A opção pela comédia era uma maneira de atrair o público para os cinemas. A Atlântida, no Rio de Janeiro, já havia percorrido o caminho do drama até a chanchada em busca de uma boa bilheteria. A Veracruz, que só fazia dramas e já começava a enfrentar problemas financeiros, também iria aprender, como neste filme de Cavalcante, o caminho do riso. Venho do além, vou para o nada. Pentecostes. Seu marido? Meu falecido marido. Ah, a senhora é viúva? Não, casada. Marcolina, você anda muito mal rodeada. É aquela gentinha do 17, não é, Pentecostes? Marcolina. Benzinho, quer sair comigo essa noite? No próximo segmento surge Mazzaropi, o rei da comédia paulista e a criação do seu clássico personagem, o Caipira. Apesar das festas, das superproduções e do ambiente hollywoodiano, a Veracruz não havia conquistado um público suficiente para assegurar sua rentabilidade. Por isto, alguns diretores da empresa conseguiram convencer Zampari a experimentar um caminho mais popular. Sai da Frente, a primeira comédia da Veracruz, marca a estreia de um personagem que seria recordista absoluto de público por mais de 20 anos, Amâncio Mazzaropi. Em Sai da Frente, Mazzaropi não fazia ainda o personagem caipira que o consagraria anos mais tarde. Descendente de italianos e portugueses, Mazzaropi começou mambembando como faquir e fazendo números cômicos num circo. Trabalhou depois no rádio, onde era apresentado como o Bernardo Shaw do Tucuruvi. E fazia um tipo malicioso e desconfiado. E foi um dos primeiros artistas a aparecer na TV Tupi. Ei, coronel, dá um jeito no Anastácio aí. Vamos, Anastácio. Deixa de bancar o gostosão. Nessa primeira aparição de Mazzaropi no cinema, ele tem como coadjuvante um caminhão chamado Anastácio e um cachorro ensinado que se tornaria uma das maiores estrelas da Veracruz, o Duque. Na verdade, nesse filme, eram dois cachorros que faziam o Duque, um para tomadas de perto, outro para tomadas de longe. Os cachorros pertenciam a Giordano Martinelli. O que será que o coronel tá latindo? Acho melhor parar. Outra vez? Se são mais caros do que o cachorro. É que o Franco Zampari sempre disse. Que o cachorro era o melhor artista da Veracruz, que fazia uma tomada, duas. E os outros artistas eram 30 até 40 tomadas. Só de fita gastavam um dinheirão.
Então, por isso que ele considerava o Duque o melhor artista da Veracruz, na economia. Para eles era tudo fácil, mas tinha cenas difíceis, né? Por exemplo, de descer do caminhão, dar a volta no caminhão, agarrar o chapéu e voltar, o Chico Fauner tinha preparado a câmara para fazer em 3 tomadas. E eu disse, mas por que isso aí? Assim, vamos fazer em 3 tomadas, né? Não, isso faz numa só. Ele dá a volta de uma só, vai fazer tudo uma só. Eles não acreditaram, mandou fazer um ensaio. Eu fiz o ensaio, foi numa tomada só. Pronto?